Oi, encantados! Lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira e você está no canal Baralho Cigano e Magia. Já se inscreve no canal se você não for inscrito, aciona o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Baralho Cigano e Magia e deixa o seu comentário nesse vídeo, meus encantados. Assim, vocês me ajudam e ajudam o canal a crescer. Porque quanto mais interação, mais a plataforma entende que esse é um conteúdo relevante e entrega também para outras pessoas. Bom, passei os recadinhos. Se você também não conhece a nossa loja encantada, dá uma fuçadinha lá no www.baralhociganimagia.com.br. Tenho certeza que você vai encontrar coisas fantásticas ali que você vai querer ter na sua coleção de tarô, de baralho cigano, de tecidos, enfim. Hoje é dia da gente falar a respeito das leis herméticas, né? A sequência de vídeos que eu tô fazendo em relação às leis herméticas. E a gente tá na sexta lei. Eu tô olhando aqui pra baixo porque o livro, né? O Kybalion, que é o que eu tô usando aqui pra fazer essa sequência, ele tá aqui embaixo, né? Então por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. E meus amores, eu coloquei o ventilador aqui do meu lado, então se tiver um ruidinho aí no vídeo, eu não sei se vai aparecer o barulho ou não, mas se tiver um ruidinho aí no vídeo, é do ventilador. E eu tentei colocar uma musiquinha, deixar uma musiquinha de fundo. Não sei se está muito alta, se está muito baixa, se vai sair, se não vai. Vou saber depois que eu gravar, tá? Então, é isso. Hoje a gente vai falar da lei de causa e efeito. Essa, eu diria que pelo menos aqui, né, no Ocidente, é cristal, não... A minha gata aqui, ela tava cheirando o celular. Enfim, aqui no Oriente eu diria que é muito conhecido, né? A lei de causa e efeito. Se você planta banana, você não tem como colher morango. É basicamente isso. Mas vamos ver o que diz o livro? Vamos ver o que tá aqui em uma... Gente, a lei de causa e efeito é uma lei. Eu diria que ela é a mais fácil de ser compreendida, porque ela é uma das que mais foi disseminada aqui, né? Começou em um primeiro momento com todo o movimento do espiritismo, né? Espiritismo mesmo de Allan Kardec e tal. Mas hoje, independente de quem é ateu, quem não é e tal, eu diria que todo o movimento espírita ajudou a difundir essa lei, né? De um modo geral. Porque diz que tudo tem consequência. Não adianta você fazer uma coisa esperando, que nem, né? Não adianta você plantar banana e esperar colher morango, porque não é assim que funciona, isso é lei. Isso diz respeito também à física. Todas as leis herméticas, elas dizem respeito realmente, é uma lei, gente, é a lei do universo. Independente de você acreditar nela ou não, independente de você acreditar que se você plantar banana, você vai colher banana, é isso que vai acontecer, quer você acredite nisso ou não. E todas as religiões, vocês me ouviram bem? Todas as religiões são pautadas nas leis herméticas. Olha como isso é poderoso. Não é só, o catolicismo, e o espiritismo. Não, todas. A gente tá falando de um conhecimento do começo do universo, do começo desse planeta Terra aqui. Entende? Algumas dessas leis funcionam aqui. Outras dessas leis funcionam em tudo, em todo o sistema solar. A gente tem as leis que, volto a dizer, são leis. Pura e simplesmente são leis, né? Tita, como assim algumas dessas leis funcionam aqui? Quer dizer, então, que nem todas as leis funcionam aqui? Não. Aliás, funcionam só aqui? Não. Algumas leis que nós temos aqui no planeta Terra são aqui do planeta Terra, que nem, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade é algo que tem no planeta Terra. Se você vai para a Lua, a gravidade é muito menor e dependendo do planeta para onde você vai, nem gravidade tem. Então é uma lei da Terra. Quando a gente fala de leis herméticas, também é a mesma coisa. Nós temos leis que funcionam aqui nesse plano dimensional que nós estamos, nesse planeta Terra. Não necessariamente vão funcionar em outros lugares. Como assim? Deixa eu ver.
Se a gente pega, por exemplo, a lei do pêndulo. A lei do pêndulo, ela vai falar que tudo que vai, volta, certo? Mas se a gente está falando de um povo que tem uma evolução muito maior, não é necessariamente dessa forma. Não que não seja dessa forma, mas eles estão constantemente vibrando em energias mais positivas. Quando a gente fala, por exemplo, de uma consciência coletiva, como são os Abraham, como são... Nós temos... É que eu lembro mais dos Abraham mesmo, né? Porque eu sigo muita coisa dos Abraham Hicks. Eles são uma consciência coletiva. Eu já falei isso em outro vídeo aqui, né? Eles são uma consciência coletiva. O que é uma consciência coletiva? É como se todos os indivíduos fizessem parte de uma coisa só. Na prática, nós também somos, mas nós ainda pensamos muito de maneira individual, nem tanto de maneira coletiva. Entende? Tá ficando confuso? Ai, Senhor, tem hora que eu acho que eu vou falando e que eu vou deixando tudo mais confuso. Imagina, por exemplo, as células que compõem a sua pele. A sua pele é a sua pele, é uma pele. Só que, para compor essa pele, nós temos várias microcélulas. Nós temos a célula que é uma coisa individual, mas quando todas elas se unem, elas formam uma pele, certo? É uma pele, mas uma pele que é composta por vários indivíduos. Seria mais ou menos isso. Pra gente aqui é a mesma coisa, só que nós ainda não estamos evoluídos a ponto de realmente nos sentirmos conectados com o nosso coleguinha do lado. Nos sentirmos conectados não significa que nós não estejamos conectados, porque sim, todos nós estamos conectados. Você está conectado com o coleguinha do lado, por mais que de repente você não suporte o coleguinha do lado. Você está conectado com alguém que de repente te fez algum mal. E sim, você está conectado com essa pessoa, quer você queira, quer não. Você está conectado com uma pessoa que está lá no Japão. Mesmo que você não conheça, que você nunca tenha ouvido falar, que você nunca veja, que você nunca... Você está conectado com essa pessoa. Só que nós ainda não temos essa percepção, nós ainda não temos esse despertar. O nosso momento evolutivo, digamos assim, ainda não tá para isso. Entende? Então, por isso que a atuação de algumas leis funcionam pra gente aqui. E não necessariamente vão funcionar em lugares onde os espíritos, onde os seres já estão muito mais evoluídos. E aí a gente tem, de repente, leis diferentes, às vezes até mesmo por conta do local onde eles estão, a dimensão onde eles estão, né? Então as leis herméticas, todas elas vão funcionar aqui pra gente. Não significa que as leis herméticas, tipo, não funcionem também em outros lugares. Tita, como assim? Você acabou de dizer que não funciona. Não, eu tô só... A gente não pode generalizar. Existem leis herméticas que vão funcionar aqui no planeta Terra e que vão funcionar também em qualquer parte do espaço. E existem leis herméticas que, principalmente as subleis, né? Nem tanto as leis, as 7 principais, mas mais as subleis, que vão funcionar pra gente aqui, no planeta Terra, na 3ª dimensão, que é o lugar onde nós estamos, entende? Isso se aplica mais às subleis. Enfim, dito isso, vamos ver a lei de causa e efeito? Então vamos lá. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é do que um momento dado a uma lei, não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, inclusive tem a lei de casualidade, mas nada escapa à lei. Gente, esse axioma é perfeito. Na verdade, todos eles são, né? Mas assim, a gente não tem como ter noção de todas as causas que causaram, ó a redundância, né? Nós não temos como saber todas as casualidades que causaram um determinado evento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que, sei lá, eu saí de casa um pouco mais atrasado hoje e eu bati o carro, né? Aconteceu alguma coisa, tal, bati o carro. O efeito é ter batido o carro, tá? Esse é o efeito, essa é a consequência. Mas, o que causou isso? De repente, se eu tivesse saído no horário, eu não teria encontrado aquela pessoa com quem eu bati o carro, porque eu teria saído mais cedo, eu teria passado pelo caminho mais cedo. Mas, eu saí mais tarde porque
o meu filho não tava achando o tênis dele, porque a gata pegou e escondeu. Então, assim, a gata pegou o tênis, escondeu o tênis, isso atrasou o meu filho, que atrasou a mim, que fez com que eu tivesse naquele momento, naquele horário, encontrasse uma pessoa que se eu tivesse passado mais cedo eu não teria encontrado. Só que a gata só escondeu o tênis porque o meu filho deixou no lugar errado. Só que ele só deixou no lugar errado porque ele chegou um pouco mais tarde ontem da escola e ele teve que se trocar rápido para ir pro futebol. Só que ele só... Entende? Se a gente for puxando e puxando e puxando, isso é um negócio que não tem fim. Então, quando a gente fala de um efeito, quando a gente fala de um acontecimento, aconteceu tal coisa. Mas se a gente for puxando fiozinho por fiozinho, a gente vê que tudo foi conspirando para que aquilo acontecesse naquele momento da forma como aconteceu. Entende? Isso é a casualidade. Isso é a lei da casualidade. Então, não dá muitas vezes pra gente ficar tentando puxar os motivos e os porquês. Por que aconteceu? Aconteceu porque tinha que acontecer. Tudo que acontece, acontece porque é efeito de alguma coisa. E o que eu quero dizer com isso? Tudo que está acontecendo na sua vida agora, sem exceção, foi gerado, foi criado através do pensamento, mas também através de ações, através de atitudes. É igual aquele filme do Efeito Borboleta. Inclusive, se vocês não assistiram, assistam. Efeito Borboleta é um filme antigo já, né? É um filme bem antiguinho. Mas ele fala justamente sobre isso. Tipo, o cara, ele consegue voltar no passado. E cada vez que ele volta no passado, ele muda um acontecimento. E às vezes é um acontecimento que é isso aqui, ó. Mas esse acontecimento que é minúsculo, ele consegue mudar a trajetória inteira da vida das pessoas que fazem parte daquele filme, sabe? Daquele enredo, daquele contexto. E é exatamente isso. A casualidade, ela vai falar, tipo, que mesmo os grandes eventos, eles estão conectados aos pequenos eventos, aos microeventos. E quando eu me refiro a pequenos ou microeventos, tudo começa muitas vezes com uma ideia, com o seu pensar. Por isso que você é co-criador da sua realidade. Profundo isso, hein? Precisa de um pouquinho aí de pensamentos. Bom, vamos ver. Aqui, ó. Esse princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão. Que o acaso não existe. Gente, realmente, o acaso não existe. Eu acredito muito nisso. O acaso não existe, que embora existam vários planos de causa e efeito e que os planos superiores dominem os planos inferiores, nada pode esquivar-se inteiramente da lei. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Aqui fala que os planos superiores muitas vezes conhecem, né? Os planos superiores eles entendem e tudo mais. Eu ainda não vejo necessariamente como um plano muito mais superior os seres de luz que habitam a Terra. Então, isso é uma opinião minha, tá? Eu, Tito Oliveira, eu identifico isso quando você fala de ser superior, pelo menos dentro desse contexto, eu imagino seres muito mais evoluídos que não têm mais necessidade de vir à Terra, que não fazem mais parte daqui. Quando a gente fala de alguns mentores espirituais, eles ainda estão vinculados à Terra. Eles ainda estão vinculados a nós, de alguma forma. Seja por escolha ou não, tá? Porque, sim, existem alguns mentores que eles só estão vindo na Terra porque eles escolheram estar na Terra. E outros não. A gente precisa levar em consideração que espíritos também são seres humanos. Logo, eles também são passíveis de erro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção e não necessariamente sair acreditando e confiando às cegas só porque foi um guia, um mentor, um espírito que você tem como um espírito superior de luz falou pra você. Meus amores. Lógico, eu acredito sim que eles estão mais à frente do que nós. Alguns, né? Alguns. Porque tem outro. Aí que tá. A escala evolutiva funciona para todo mundo.
E o fato de você estar encarnado ou não define necessariamente se você é mais ou menos evoluído. Às vezes você tá desencarnado, mas não é tão evoluído assim. E não necessariamente que eu esteja falando de um obsessor. Não tô falando de um obsessor. Tô falando de alguém que de repente tá no mesmo nível que você. Mas às vezes tem um pouco mais de conhecimento porque consegue enxergar coisas que você não consegue. Enxergar, que eu digo, é enxergar mesmo. Às vezes, tipo, você tá na sua casa, você tá com um obsessor do lado, mas você não tá vendo o obsessor. E às vezes uma pessoa que tá no mesmo grau evolutivo que você, mas tá desencarnado, ele vai chegar nesse ambiente, ele vai enxergar o obsessor pelo simples fato dele estar desencarnado. Entende? Então, assim, existem algumas vantagens, digamos assim. Dos dois lados, né? Existem vantagens em estar encarnado e existem vantagens em estar desencarnado, né? A gente pode fazer um vídeo depois sobre isso especificamente. Mas o fato é, eu, Tito Oliveira, eu entendo que quando aqui está falando de esferas mais evoluídas, não está falando necessariamente de colônia. Não é colônia. Eu não vejo as colônias como esferas mais evoluídas. Eu vejo as colônias como grandes hospitais de um modo geral, tá? Para pessoas, para espíritos que ainda estão precisando de ajuda e ainda estão nesse caminho evolutivo. São importantes. Eu vejo sim como lugares importantes. Mas eu ainda não vejo como, eu tô em uma colônia, então eu tô mais evoluído. Não, amor da minha vida. Você só tá sem o corpo e precisa de um lugar para ficar. E você ainda não tá em uma condição de repente ir para um planeta que realmente é evoluído. Entende? Porque se você tivesse condição de repente não estar mais no planeta Terra, você não estaria nas colônias. Você estaria de repente em um lugar que nem faz mais parte do planeta Terra. Entende? Pegou? É isso aí. Enfim, os hermetistas conhecem até certo ponto a arte e os métodos de elevar-se acima do plano ordinário de causa e efeito. E por meio da elevação mental a um plano superior, torna-se causa em vez de efeito. Que é aquilo que eu estava falando no começo, no sentido de você começa a criar as coisas através do seu pensamento. Porque tudo existe em um primeiro momento a partir de uma ideia. Para quem criou um celular, a pessoa primeiro teve que imaginar. Eu tive que imaginar que eu quero um negócio desse. Gente, há 50 anos atrás, quem poderia imaginar? Não tô falando de muito tempo atrás. Eu tô com 30, eu vou fazer 38. Na minha época não era todo mundo que tinha celular. Na verdade, quando eu era criança não existia celular. Não tinha celular. Então, quando a gente pensa, por exemplo, se você fosse falar para uma pessoa há 50 anos atrás que teria um aparelho sem nenhum botão, que você iria tocar na tela, uma tela de vidro, e você conseguiria falar com outra pessoa olhando para ela, iam chamar você de doido. Iam querer te internar no Juquiri. Lembram do Juquiri? Pois é, iam querer te internar no Juquiri. E assim, tudo surgiu a partir de uma ideia. E teoricamente uma ideia mirabolante. Uma ideia de algo que não existia. Uma ideia, como assim? Um aparelho que você conversa com outra pessoa, sem fio, sem nada. Entendem? Então tudo começa a partir de uma ideia. E a partir que você cria essa ideia, vão acontecendo vários efeitos. Entende? Que vão gerar naquela situação. Entende como isso é poderoso? Isso é muito poderoso, gente. Então, não importa como esteja a sua vida, foi você que criou essa situação. Tita, eu não pedi pra ser traído, não pediu, mas de alguma forma você gerou isso pra você. Do mesmo jeito que você pode gerar coisas e situações completamente diferentes e ter uma vida muito mais harmoniosa. Parece meio mirabolante isso, né? Parece meio tipo, nossa, imagina, Tito, isso é ficção, isso é hollywoodiano. Não, não é hollywoodiano. Pra quem falava sobre ter um aparelho onde você conseguiria, só tocando em uma placa de vidro, falar com outra pessoa assim, isso era mirabolante também. Pensar em andar em uma carroça sem cavalos era mirabolante. Como que você vai fazer uma carroça se movimentar sem cavalos? A gente teve a criação do carro. Eu estou falando de grandes criações que mudaram o curso da humanidade em muitos aspectos. Mudaram o comportamento de uma humanidade inteira.
Mas em uma escala menor é o que você pode fazer em relação à sua vida. Você pode mudar o curso da sua vida. É possível. É fácil. Aí já é outra história, né? Existe sim uma necessidade de um autoconhecimento, existe sim uma necessidade de dedicação, existe sim uma necessidade de perceber o ambiente à sua volta. Nós estamos nesse processo. Nós, enquanto seres humanos, nós estamos nesse processo, né? Isso vai acabar acontecendo, mais cedo ou mais tarde. Mas quanto mais rápido você despertar, mais você consegue fazer essa cocriação da sua realidade. Volto a dizer, igual eu falei nos vídeos anteriores, eu também ainda estou nesse processo. Os Abraham Hicks, eles falam que nós somos apontadores. Como assim nós somos apontadores? Na verdade, a única coisa que a gente precisa fazer é apontar aquilo que a gente quer e confiar de que aquilo vai chegar até a gente, porque o universo vai trazer aquilo até a gente. E que nem eu falei no primeiro vídeo, o universo não entende palavras. O universo entende vibrações. Se você aprender a falar a linguagem do universo, você vai conseguir comunicar de uma maneira mais clara e sem ruídos aquilo que você quer. É fácil? Não. Pelo menos pra mim até hoje não está sendo fácil. O que a galera diz é que quando vira a chavinha, isso se torna a coisa mais fácil do mundo. Pra mim essa chavinha ainda não virou. Por mais que sim, eu tenho que admitir que consegui co-criar realidades incríveis. E cá pra nós, todo mundo em algum momento já conseguiu criar alguma coisa que você fala, mano, como que isso aconteceu? Eu posso dizer que eu já consegui co-criar coisas assim que eu achava impossíveis pra mim e que realmente foram co-criadas. Mas eu ainda não consegui virar a chavinha a ponto de falar, olha, é aquilo que eu quero. E vir naquele mesmo instante. Por enquanto, tá? Por enquanto. Se você de repente tá me assistindo aí em outro ano, pode ser que isso já tenha mudado, né? Eu tô gravando o vídeo, ó, hoje é dia 5/3/2024. 5/3/2024. Quem sabe até 5/3/2025 isso também já não tenha mudado, né? Enfim. As massas populares se deixam conduzir docilmente, obedecendo ao seu entorno. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam sua disposição de espírito, seu caráter, sua qualidade e seus poderes. Tão bem que, como o espaço circulante, o que os converte em motores, em vez de peões. O que isso aqui está dizendo é justamente isso, você não precisa seguir a massa. Sabe a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, não. Não é vida deixa me levar, é eu vou decidir por onde eu quero ir na minha vida. Eu vou decidir quais os caminhos que eu quero trilhar. Eu assumo essa responsabilidade. Eu não sou guiada pela maioria, deixando que a realidade dos outros interfira na minha realidade. Eu é que vou influenciar a vida dos outros e não os outros que vão influenciar a minha. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque sim, é possível. A partir do momento que você consegue dominar as leis herméticas, você consegue influenciar a realidade do outro. Você consegue fazer com que o outro, que ainda não teve esse despertar, consiga fazer aquilo que você quer, de acordo com o que você quer, de acordo com a sua vontade. Tita, você tá falando de manipulação? Estou falando exatamente disso, de manipulação. Aí vai de você, se você vai conduzir isso de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Se você vai utilizar essa manipulação justamente para poder ajudar o coleguinha a crescer, a evoluir, a prosperar, a ter o despertar dele também, ou se você vai conduzir o coleguinha na destruição. Mas dominando as leis herméticas, você não é mais influenciado, você passa a influenciar. Entende? Então vamos lá.
Me perdi. Ele ajuda a jogar o jogo da vida. Ai, eu me perdi. Mestre, né? Eles ajudam a jogar o jogo da vida em vez de serem jogados e dirigidos pelas vontades alheias e por circunstâncias fortuitas. Não sei o que isso significa. Tipo, a palavra eu não sei o que isso significa. Eles usam o princípio em vez de serem joguetes em suas mãos, que é o que eu acabei de falar. Você passa a deixar de ser influenciado e passa a influenciar. Os mestres obedecem à casualidade. Aqui, como mestre, o termo mestre tá sendo no sentido você enquanto mestre, você enquanto dono da sua própria vida, tá? Então, os mestres, quem domina isso, e você pode se tornar um mestre a partir do momento que você começa a dominar isso, a dominar essas leis, a lei de causa e efeito, enfim. Os mestres obedecem à casualidade dos planos superiores, mas ajudam a reger o seu próprio plano. Nessa afirmação está condenado um tesouro de conhecimento. Um tesouro de conhecimento hermético. Entenda-o quem for capaz. Ainda é afrontoso. Ainda é afrontoso isso aqui. Vou ler de novo. Os mestres obedecem à casualidade dos planos superiores, mas ajudam a reger o seu próprio plano. Nesta afirmação está condenado um tesouro do conhecimento hermético. Entenda-o se for capaz. Aqui o que eu vejo é justamente isso. Não é que nós estamos à toa à mercê de qualquer coisa. Nós estamos sendo regidos pelas leis superiores, as leis do universo. Como, por exemplo, a lei de causa e efeito. Você vai plantar, aliás, você vai colher aquilo que você plantou. Nem mais e nem menos. Exatamente o que você plantou. Isso é uma lei hermética, isso vai acontecer. Volto a dizer, não adianta você plantar banana e querer colher morango. Você não vai colher morango, não importa o quanto você tenha fé, o quanto você acredite, o quanto você esteja vibrando positivo, o quanto... Simplesmente não vai acontecer. Se você plantou vento, você vai colher tempestade. Né? É fato. Só que você pode decidir o que é que você quer plantar, você pode assumir isso nas suas mãos. Você pode fazer as coisas acontecerem do jeito como você quer. Quando a gente ainda não está desperto, tudo se influencia, né? Tipo, a vontade do outro se influencia em cima de você. Então, assim, se o outro tem um pouco mais de energia, de uma maneira inconsciente mesmo, tá? Se o outro, ele tem um pouco mais de fé, e não estou falando de fé religiosa, eu tô falando da fé no sentido de acreditar que é capaz, acreditar que é possível, é esse tipo de fé, tá? Então, se o outro tem uma energia um pouco mais forte, se o outro tem um pouco mais de fé do que você, é o outro que vai influenciar na sua realidade. Agora, a partir do momento que você passa a ter conhecimento e você entende, a sua fé se eleva, né? A sua crença em você mesmo se eleva, a sua força se eleva, aí você vai fazer isso de uma maneira consciente. E aí você vai influenciar na realidade do outro, criando a realidade que você quer para você. Mas você ainda vai estar à mercê das leis superiores, que são as leis herméticas. Então você fica sim influenciado pelas leis superiores, mas você é quem influencia a sua vida e a sua realidade. Gente, vocês têm noção do quanto isso é profundo? Cara, eu fico enlouquecida com isso. De verdade, apaixonada. Esses dias eu vi eu tenho que atender uma cliente daqui a pouco. Eu preciso encerrar esse vídeo porque eu tenho que atender, gente. Eu vi um vídeo da Anitta. Sabe a Anitta, cantora, tal, pá. E ela tava num podcast. E ela tava falando que pra ela tinha uma percepção de tempo diferente das pessoas. De uma maneira inconsciente, ela tá acessando um conhecimento fantástico, porque é exatamente isso. Ela fala assim, é como se todas as Anitas, tipo, elas estivessem vivendo ao mesmo tempo. Eu não lembro o termo que ela usa, mas a ideia é essa, tá? Vou passar ainda, não lembro as palavras que ela usava, mas ela dizia assim, é como se todas eu estão vivendo ao mesmo tempo.
Parece meio confuso isso, mas isso tem justamente a ver com as leis herméticas. Porque essa ideia de tempo que a gente tem de ser algo linear é porque nós estamos aqui na terceira dimensão. Mesmo quando a gente fala de vidas passadas, na verdade não é que eu desencarnei naquela vida e aí depois não é uma coisa linear. É como se todos os seus fragmentos estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a Tita de hoje, do ano de 2024, ela está existindo com a mesma Tita de 2025, que de repente está gravando outro vídeo para vocês, e essa mesma Tita também está acontecendo com a Tita que viveu há 100 anos atrás em uma outra vida. Tudo está acontecendo junto ao mesmo tempo, e não passado, presente e futuro. Deu para dar uma bugada na cabeça de vocês? E aí a Anitta, ela tava justamente falando que ela tem uma percepção, ela não falou de vidas passadas, mas ela falou dessa mesma realidade. Ela falou assim, a minha percepção, eu sinto como se a Anitta do passado tivesse convivendo junto comigo agora e que tá convivendo com a Anitta que vai estar no palco daqui a uma semana, no show, não sei aonde. É como se todos nós estivéssemos convivendo juntos e ao mesmo tempo. E não uma coisa linear, tipo, passado, presente, futuro. Vocês têm noção do conhecimento que ela está acessando? Porque é exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Não existe passado, presente e futuro. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Tô bugando a cabeça de vocês, né? Eu já pensei muito sobre isso. Pra mim isso faz muito sentido. Muito sentido. Parece papo de louco. Eu sei que parece papo de louco. Mas, cara, quanto mais eu estudo sobre esse tipo de coisa, sobre leis herméticas, quanto mais eu estudo sobre física quântica, quanto eu mais estudo sobre esse tipo de assunto, mais eu falo, uau! Uau! É isso, não sei nem o que dizer. É uau! Que fantástico! E pra mim são coisas que fazem muito sentido. Muito sentido. E eu sei que vai ter um monte de gente também que vai estar me chamando de louca, falar, Tita, você é uma louca. Faz sentido pra mim. Pra mim isso faz sentido. O que você acha, o que você deixa de achar, pra mim faz sentido. E eu acho que é exatamente isso. E você tem condição de acessar a sua melhor versão. Assim como você também tem condição de acessar a sua pior versão. E aí? O que é que você vai querer acessar? Você vai querer acessar o seu melhor ou você vai querer acessar o seu pior? E saiba que os dois estão convivendo juntinhos, ao mesmo tempo. Vai de você, da sua energia, da sua vibração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dizer qual dessas versões você vai querer acessar. Porque todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ui! Fica aí pra vocês pensarem, fica no ar pra vocês pensarem, tá certo? Meus encantados, lindos e maravilhosos, eu vou ficando por aqui. Eu acho que esse vídeo vai dar muita coisa pra vocês pensarem, ou não, né? Às vezes é só, nossa, a Tita tá muito louca e vai viver sua vida e tá tudo certo. Uma das coisas que se diz aqui no Kybalion é justamente que você vai acessar as informações que você precisa acessar no momento certo. Você vai acessar aquilo que você precisa quando você estiver preparado para isso. Nem antes e nem depois. Quando você estiver preparado para receber determinada informação, não importa que informação seja, é quando você vai conseguir acessar isso. Antes disso, não. A informação não chega até você. Porque você não está preparado, porque você não está pronto para essa informação. Fica a dica aí. Tá certo? Amores da minha... E aí, usando esse princípio, né? Quantas vezes você já não ficou pensando, tipo, nossa, mas o que é que eu não tô vendo? O que é que eu não tô conseguindo? E a informação não chega. E às vezes passa um tempão, passa um ano, e aí vem uma coisa que você fala, nossa, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse esse conhecimento antes. Só que antes talvez você não estivesse pronto para entender o que é aquilo. Mesmo que aquela informação chegasse até você, você não estaria pronto para entender o que é aquilo. Eu lembro... Ai, gente, eu falando que eu vou desligar e não desligo e ó, daqui a pouco eu tenho que atender.
Eu lembro que quando eu era criança assim, eu devia ter uns 7 anos, eu era criança pequena mesmo. Eu achei um livro nas coisas da minha irmã, que a maioria das pessoas aí já deve ter lido em algum momento, principalmente se você gosta de espiritualidade, que é Violetas na Janela. E eu lembro que eu vi aquele livro, eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu lembro que a capa me encantou muito, porque era um livrinho todo violeta e tal, né? Era da minha irmã. Eu e as minhas irmãs, a gente tem uma diferença muito grande de idade, né? A minha irmã mais velha, ela tem 61 anos, todo mundo acha que ela é minha mãe. E a minha irmã do meio, ela tem 50, não sei se ela tá com 50 ou 51. E eu agora que tô com 37, então a gente tem uma diferença de idade considerável. E eu achei esse livro, eu devia ter uns 7, 8 anos mais ou menos, e eu lembro que eu achei muito lindo, mas ao mesmo tempo, com 7, 8 anos, eu até li algumas páginas ali, mas pouquinha coisa, tipo, só de curiosa mesmo, e eu só li algumas páginas que eu digo, tipo, 1 ou 2 páginas, tá? Porque eu achei muito bonito, foi um negócio que me fascinou, mas assim, com 7 anos, tendo vindo de berço católico, eu não tava pronta para aquele conhecimento. Então, ok, tipo, é como se só tivesse passado assim, ó, isso daqui existe, tá? E foi embora. Anos depois, quando eu já tava adolescente, eu peguei esse livro na mão de novo. Também, porque era das coisas da minha irmã. E eu falei, agora eu vou ler, deixa eu ler esse livro. Naquele momento eu estava pronta para receber aquelas informações que estavam sendo passadas, né? Da vivência daquela moça. Se eu não me engano, o nome da moça do livro é Patrícia, não tenho certeza. Naquele momento eu estava pronta. Então, naquele momento, a informação realmente chegou para mim de uma maneira, olha, é isso aqui. E é isso. Eu poderia falar assim, nossa, e assim, a minha mãe desencarnou quando eu tinha 9 anos. De 8 para 9, na verdade, ela desencarnou faltando 3 dias para o meu aniversário. O livro passou pelas minhas mãos aos 7 anos. Entre 7 e 8 anos de idade foi quando o livro passou pelas minhas mãos. Mas eu não estava pronta para aquele conhecimento. Mesmo sabendo que a minha mãe iria... Não sabendo, né? Que na época eu não sabia, mas assim, minha mãe iria desencarnar. O conhecimento passou pela minha mão, mas eu não estava pronta para aquele conhecimento, então eu não dei atenção para aquilo. E quando eu estive pronta, quando eu tive mais madura, condições de entender, aquele conhecimento voltou até mim. E aí eu pude compreender. Entendem? As coisas vão chegar para vocês no momento que vocês estiverem preparados. E o estar preparado significa que você precisa se melhorar. Não é tipo, ai, deixa a vida me levar, então quando tiver que ser, vai ser. Não. Busque autoconhecimento, busque o seu despertar. E as informações vão chegar pra você. Tem coisa que você não vai precisar ir atrás. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai ver esse vídeo simplesmente porque passou ali, não é no feed, né? Porque foi uma sugestão do YouTube. Enfim, agora sim eu preciso encerrar, meus amores, porque eu tenho cliente pra atender, você entendeu? E é isso, eu tô gravando os vídeos, essa semana eu tô gravando os vídeos no dia que o vídeo tá sendo postado. Eu quero ver se no final de semana, provavelmente no sábado ou no domingo, eu já gravo alguns vídeos pra deixar, porque semana passada a gente não teve vídeo, né? Semana passada a gente não teve vídeo porque eu me atrapalhei. E eu preciso gravar alguns vídeos sobressalentes, justamente porque quando acontece alguma coisa, né? Eu fui em um evento no final de semana, que foi muito legal, inclusive. E aí, quando acontecem algumas coisas, já precisa ter vídeo aí pra subir pra plataforma. Então, eu quero ver se no sábado eu gravo pelo menos uma semana de vídeo, eu já deixo programado. Mas pelo menos essa semana, tipo, eu tô gravando e soltando o vídeo. Tá certo? Então, eu vou encerrar porque eu preciso atender. Aliás, é por isso que vocês vão me ver essa semana com a mesma roupa, tá bom? Então vamos lá. Um beijo, meus encantados. Deixa o seu comentário aqui do que você achou. E pode deixar seu comentário real, só com respeito, tá? Tudo bem se você disser assim, Tita, olha, eu não concordo com você, não acho que seja assim, por causa disso, tá tudo bem. Desde que seja com respeito. Não nada no sentido de ficar xingando, sabe? Usando palavras de baixo calão.
Isso não. Mas você tem todo o direito de discordar de mim ou de quem quer que seja. E tudo bem se você quiser colocar o seu comentário aqui. Tita, não concordo, não acho que é assim e tá tudo bem, tá bom? Você fazendo seu comentário com respeito, tá tudo certo. Um super beijo, uma semana mais do que abençoada pra mim, pra você, pra todos nós. Sigam-nos nas redes sociais, todas as redes sociais estão como Baralho Cigano e Magia. Então, Telegram, Instagram, vou deixar aqui no link, né? Aliás, vou deixar aqui no link, não. Vou deixar na descrição do vídeo os links de algumas das redes sociais. Mas tudo vocês acham como Baralho Cigano e Magia. Um beijo e até a próxima. Fui! Aqui.